Este sol de Deus é luz de amor em teu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor. O amor de Jesus. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor. O amor de Jesus. La, 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 la. La, 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 tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus.
e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar, Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser um líder, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar, Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Bom, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso estudo, embalados por essa voz tão meiga da nossa Glorinha. Pedir a Sandrinha, então, para fazer a nossa prece à página. Boa tarde, queridos. Vamos lá, então. Jesus amado, amados mentores, responsáveis por este encontro nosso. Deus, nosso Pai, aqui estamos buscando-te, Jesus. Aqui estamos com tantas provas que vemos pelo mundo, Senhor. E sabemos da tua presença em nossas vidas. Permita, Mestre, que possamos, nessa união de pensamentos, rogar mais uma vez a proteção para a humanidade inteira. Estamos passando por momentos decisivos, Senhor, aqui na carne. Todos nós viemos, Senhor, para este período. Acolhe, Senhor, as preces, as rogativas de dor, de sofrimento,
que se espalham pelo mundo. Permita, Mestre, que possamos nós, de nossa parte, estarmos contigo realmente, nessa proposta íntima, Senhor, de te encontrar. Abençoa este trabalho, abençoa os lares que aqui se encontram representados, os espíritos aqui trazidos, Senhor, para junto conosco estudar através de Emmanuel e de Chico Xavier. Muito obrigada por esta oportunidade, Senhor. Graças a Deus. Hoje nós estamos no capítulo 165 de Pão Nosso, é isso? Confere? Isso, confere. Falsos discursos, não é? E Emmanuel pegou para sua epígrafe Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E Emmanuel, então, vai dizer assim para nós: nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atributam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho ao ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Andrinho, Sim, a Glorinha explicou um pouco esse capítulo com a última música, né, Glorinha? é, é É, verdade. pensei nisso também. Tudo, né? Tudo encaminhado, não é, gente? Impressionante, impressionante. E eu acho muito interessante que Emmanuel, sendo esse educador de nossas almas, né? Ele começa a plantar em nós, no início da mensagem, né? Algo bem geral. E aí ele vai falar do caráter sagrado da palavra, não é? A palavra aqui considerada a palavra falada, a palavra escrita, não é? E logo de início eu lembro de André Luiz, várias obras de André Luiz, não é? Principalmente aquela em que a irmã Clara fala sobre o valor do verbo, como que essa energia passa de nós, né, de uns para os outros na Terra e fora daqui, quantas energias nós desperdiçamos aplicando o mal, né? E aí, mais adiante, ele vai dizer, isso eu achei muito bem, assim, fiquei relendo isso aqui. Quem examine atentamente a posição atual do mundo
reconhecerá que todas, ele não faz exceção, todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Ou seja, onde predomina o quê? Os nossos interesses pessoais, não é? Onde predomina o quê? O orgulho, a vaidade, o poder de uns sobre os outros, a posse da terra, a posse de outros processos dos quais se inveja, se quer para si mesmo. E esta semana passada, nós estávamos trabalhando daquela Palavras de Vida Eterna, uma mensagem de Emmanuel, em que ele faz esse, como se fosse um mapeamento para nós, não é? O que se diz muitas vezes, você tem que ver o mundo, então é o mundo. Aí ele faz com que a gente veja o contrário, né? O que é esse grupo de nações? Aí ele vai dizer, né? Temos os estados, nos estados temos cada um tem as cidades têm os seus bairros, têm as ruas, e é para chegar ao lar, para chegar a cada um que compõe um lar. Então, ele vai justamente na mensagem dizer que esse processo de modificação começa em nós. Então, é na individualidade que hoje é a personalidade em que estamos, e aí que começa tudo, porque no lar você vai contaminar ou você vai harmonizar, né, esse ambiente, e aí ele coloca um lar feliz, um lar mais harmônico, um lar onde a gente, como a gente pensa, onde entre uma oração sentida, onde entre um trabalho, seja ele qual for, para essa melhoria, vai naturalmente irradiando para os vizinhos, e assim as ruas vão ficando mais organizadas também, harmônicas, até chegar a um dia nós termos essa harmonização dos valores entre as partes das nações, o que ainda está distante para nós, infelizmente, não é? Mas não é algo que vai permanecer, porque ele diz aqui: todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. E não é quando explode, como nós estamos vendo, quando explode uma guerra, as guerras, como nós estamos vendo, começou aonde? Começou lá atrás, anos, muitos anos atrás, muitas vezes num acordo que foi assinado só assinado, mas não foi realmente praticado, com palavras bonitas, com ideias muito promissoras, mas que ficaram no papel, não é? Outros discursos belíssimos, mas que morreram ali. Falsos discursos enganaram indivíduos e continuam enganando famílias e nações. Reparemos que ele começa do indivíduo, vai para as famílias, vai para as nações. Falsos discursos continuam nos enganando, porque continuamos vivendo em quê? Na ilusão. Mas aí ele vai mais adiante colocar para nós que a verdade é que cada um começa a culpar o outro, né, procurando a paternidade das culpas. Onde está o responsável? Nunca a gente se vira para dentro da gente. Então começa a procurar a paternidade das culpas no outro, né? E ele vai culminar tudo isso mostrando o que nós já sabemos, infelizmente, né? Quanto sangue, quanta lágrima tem custado essa criação do verbo humano, a má aplicação desse poder que Deus nos dá, sabe Deus há quantos milênios para chegarmos a esse poder de comunicação que temos hoje, não é? E aí ele coloca lá mais adiante: cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Cumprir a palavra do Mestre em nós. Sem a execução desse plano de salvação, ou seja, de iluminação de nossas almas, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, muito cheia de recursos, não é, verbais,
raciocínios brilhantes, ótimos, muito, mas nunca a realização necessária, que é o que nós estamos precisando, né? Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho ao ouvirem quem foge à realidade de nossos deveres. E aí a gente não pode esquecer daquela mensagem de Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Quando ele trata do dever, quando ele vai falar para nós do dever, o dever moral, não é o dever da escola, não é? Da informação, é o dever moral, que à medida que a nossa consciência vai se expandindo, esse dever vai se ampliando igualmente e a gente vai procurar cumprir com o dever da nossa consciência, que não é lá fora que vai nos dizer, que vai nos ditar, é o que nós lá no íntimo realmente já vemos. Isto me compete, isto é aquilo que preciso fazer nesta reencarnação. Então, Emmanuel sempre conclamando a gente a acordar esses valores, não é? Da responsabilidade, do dever e não da culpa. Responsabilidade e cumprimento dos deveres dentro daquilo que nós já podemos observar e conseguir ir em frente para conquistar, né? É isso, gente. Por favor, continue. Eu acho que você já explanou muito bem, mas tem um minuto. Se alguém quiser fazer alguma colocação, aproveite esse minuto. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário sobre essa página? Não? Então a gente vai para há 2000 anos. A gente está ainda no processo do apóstolo da Samaria, não é? Naquele movimento da Lívia para o sepultamento de Simeão e do Lictor, né? E a prece, ela está se despedindo. Quem vai começar? A Laura quer começar hoje a leitura? Uhum. Repita, começa em levantando-se comovida? Aí é que ela vai começar. Se você quiser reler o parágrafo anterior, pode reler, mas aí não precisa comentar, já foi comentado semana passada. Jesus, a ti que vieste a este mundo, mas para os desesperados da salvação, levantando os mais doentes e os mais infelizes, endereçamos igualmente nossa súplica pelo celerado, que não hesitou em tripudiar sobre tuas leis de fraternidade e amor, martirizando o inocente e que foi arrebatado pela morte para o julgamento da tua justiça. Queremos esquecer a sua infâmia, como perdoaste aos teus algozes do alto da cruz infamante do martírio. Ajuda-nos, Senhor, para que compreendamos e pratiquemos os teus ensinos. Levantando-se comovida, Lívia descobriu o cadáver do apóstolo e beijou-lhe as mãos pela última vez, exclamando em lágrimas carinhosas. Carinhosa, adeus, meu mestre, meu protetor e meu amigo. Que Jesus receba o espírito iluminado e justo no seu reino de luzes imortais, e que a minha pobre alma saiba aproveitar neste mundo a tua lição de fé e valoroso heroísmo. Repousado numa urna improvisada, o corpo inerte de Simeão foi conduzido ao seu último jazigo. Numerosas rochas haviam sido acesas para o ofício amargo e doloroso. E enquanto o cadáver do Lictor Sulpício descia à terra úmida, sem outro auxílio, além da cooperação dos seus prepostos, o nobre ancião ia repousar à frente de seu templo, do seu ninho, entre as virações cariciosas do vale, à sombra fresca das oliveiras, que lhe eram tão queridas. Lívia dispensou em seguida os soldados do governador, e guardada por homens valorosos e dedicados, passou o resto da noite em companhia de Ana e da filhinha, em profundas meditações e dolorosas cismas. Ao raiar da aurora, retiravam-se definitivamente do vale de Siquém, acompanhadas por um vizinho de Simeão,
encaminhando-se de volta a Cafarnaum e levando no íntimo numerosas lições para toda a vida. Quer comentar, Laura? Sim, então aqui a gente vê a Lívia, né, fazendo uma última despedida, né, daquele que ela amava tanto, né, por ter sido tão importante na vida dela, né, nos ensinamentos, na proteção que ele deu a ela. E aí fala, né, do enterro, né, vamos dizer assim, do Simeão e dos Lictor também, né? O Simeão assim, colocado num lugar especial, né? Enterrado num lugar especial, né? Ele define aqui, né? Entre as violações cariciosas do vale, a sombra fresca, né? E aí ela dispensou os soldados do governador, ela não pediu que eles a conduzissem até o seu lar, né? Ela dispensou eles, né? Passou o restante da noite ali, e assim que amanheceu, ela começou a volta, né, para a casa dela, sendo acompanhada por um vizinho do Simeão, lembrando, né, de tudo que ela tinha, né, presenciado, tudo que ela tinha aprendido com o Simeão. E, desculpa, eu esqueci aonde eu parei. Onde que eu parei? Eu me perdi aqui. Você parou ao raiar da aurora, quer dizer, levando lições para toda a Para toda a vida. vida, não foi isso? É. Então, eu acho que é isso, né? Ela fez tudo que pôde por Simeão, né? Com todo o carinho possível, e agora ela retornou ao lar dela, acompanhada da Ana, da filhinha e de um vizinho, né? O Simeão. Eu acho que a gente pode ressaltar também essa transformação total da Lívia, em que ela, como cristã, ela não abraçou apenas a doutrina, mas ela incorporou todos os princípios. Ela era uma nobre, uma patrícia. Naquela época, a diferença de classes era extremamente rigorosa e, digamos, respeitada, e ela como Patrícia, e o Simeão como um pobre agricultor ou criador de cabras, era o que eles se dedicavam, uma pessoa assim, maior instrução, ela coloca o Simeão numa condição de superioridade e ela se vê apenas como a beneficiada desse grande homem. Então, ela diz a Deus, meu mestre, ou coloca na condição de mestre, ou seja, alguém que estava representando o Cristo com fidelidade. A Deus, meu mestre, meu protetor e meu amigo. É que Jesus te receba, o Espírito iluminado e justo no seu reino de luzes imortais. E que a minha pobre alma, aí ela mesma se coloca numa condição que é inferior ao que ela realmente tem, que a gente vê a nobreza dela, mas ela se vê como alguém bastante carente, necessitada desse apoio. E aí diz: a minha pobre alma, saiba aproveitar neste mundo a tua lição de fé e valoroso heroísmo. Eu acho que essa fala ela tem uma importância maior do que possa parecer, porque mostra o quanto ela se despiu totalmente da condição social que ela ocupa, da sua posição, digamos assim, ela era ali a maior representante do Império Romano naquela região, na medida em que o marido dela tinha uma posição superior ao próprio Pôncio Pilatos, e que era o governador dessa região na época. Mas ela se coloca numa condição de inferioridade diante de Simeão, que não passava de um pobre para os olhos da sociedade da época, né? Era uma pessoa extremamente rústica e simples, mas que ela consegue ter olhos de ver. A Lívia já tinha olhos de ver. A alma dela já tinha ultrapassado as barreiras dos nossos preconceitos, já tinha ultrapassado essa cegueira humana. E eu acho que isso, para mim, nesse trecho, é muito importante. Mas vocês podem. Aí a gente repara também que Emmanuel, quando ele fala desses homens que negam Simeão, e que aí Simeão se vê naquela condição que Pedro, né, já fez também,
Mas logo em seguida, quando eles caem em si, aí ele vai dizer que é, ela vai ficar guardada por homens valorosos e dedicados. Então, essa oscilação é importante para nós também, porque às vezes nós estamos assim, vivemos oscilações entre a negação e a vivência do Evangelho do Cristo. Então, esses homens que agora são dedicados e valorosos são os mesmos que algumas horas antes haviam negado Simeão, né? Mas vocês querem fazer algum outro comentário, alguma outra coisa nesse trecho? Podem falar. Só vai nos enriquecer, não? Ninguém mais quer falar? Rose, você quer ler? Posso ler? Sabedoras de que não se fariam esperar as represálias das autoridades administrativas, regressaram por estradas diferentes, que constituíam atalhos preciosos, sem tocar em Naim para a troca de animais. Com algumas horas sucessivas em marcha forçada, atingiam o solar, tranquilo, onde iam descansar dos golpes sofridos. Lívia remunerou largamente o seu dedicado companheiro de viagem, retirando-se para os seus aposentos, onde fixou em base preciosa a pequena cruz de madeira que lhe dera o apóstolo algumas horas antes do cruento martírio. Alguns dias se passaram sobre os infaustos acontecimentos. Pôncio Pilatos, contudo, informado de todos os pormenores ocorridos, rugiu de ódio selvagem. Reconhecendo que defrontava poderosos inimigos, quais Públio Lentulus e sua mulher, buscou acionar, por outro lado, um mecanismo de sinistras represálias. Recolhendo-se imediatamente ao seu palácio de Samaria, fez que todos os habitantes da região pagassem muito caro a morte do lictor, humilhando-os através de medidas aviltantes e vexatórias. Assassínios nefandos foram praticados entre os elementos da população pacífica do vale, propagando-se por Sebaste e outros núcleos mais adiantados. A rede de crimes e crueldade de sua mentalidade vingativa e tenebrosa. Estacionemos, todavia, em Cafarnaum e aguardemos aí a chegada de um homem. Ao cabo de alguns dias, com efeito, regressava o senador de sua viagem à Palestina. Após o seu regresso, Lívia cientificou de quanto ocorrera na sua ausência. Públio Lentulus ouvia-lhe o relato silenciosamente. À medida que se tornavam conhecidas as ocorrências, sentia-se intimamente tomado de indignação e revolta contra o administrador da Judéia, não só pela sua incorreção política, mas também pela extrema antipatia pessoal que se figura lhe inspirava, que sua figura lhe inspirava, resolvendo em face do acontecido não vacilar um segundo em processá-lo acerbamente, como quem julgava dever perseguir o mais cruel dos inimigos. Vamos parar aí, Rose? Sim. Comentar? Então, aqui, Lívia retornou, né? E já tendo conhecimento de que ocorreriam represálias em função do acontecido. E
aqui, né, eles falam, né, sem tocar em Naim para trocar os animais, ou seja, eles foram em marcha forçada, eles foram seguindo, tranquilos, mas seguiam, né? Posteriormente, Lívia remunerou, né, pelo companheiro, né, pela companhia. E aqui é muito interessante, né, que eu deixei aqui marcado, né, como ela iria tratar a partir da frente essa pequena cruz que ela recebeu de Simeão, né? Essa cruz que não só representava o martírio, mas que representaria também para ela Jesus Cristo dentro da vida dela, não só para ela, mas depois, mais para frente, para a família dela também, né? E, em função de tudo que tinha acontecido, né, Pôncio Pilatos vai ficar assim, mostra a personalidade dele, né? Rugiu de ódio selvagem, ou só, não só pela morte do lictor, mas por não ter conseguido ficar com a mulher que ele queria também. E ele vai se vingar disso tudo nos habitantes que ali viviam, né? Então, através de humilhações, através de assassinatos, né? Ou seja, possuía uma mentalidade muito má, né? Vingativa, tenebrosa, como está escrito aqui, né? E após o retorno do senador, Lívia vai contar com riqueza de detalhes, ou seja, por que que ela fugiu, por que que ela se escondeu, né? O que que aconteceu. E o senador ele vai se tornar realmente assim, muito indignado, vai se sentir em função de tudo aquilo que ele começa não só a ter noção do que aconteceu, mas para criar um sentimento, né, de antipatia pessoal, não só política, mas pessoal sobre o que aconteceu. E aqui está até escrito, né, sem vacilar um segundo em processá-lo acerbamente, ou seja, vai ali realmente, não digo se vingar, mas se comportar realmente como um juiz de fato, né? Com relação a Públio, com relação a Pôncio Pilatos. Foi isso que eu entendi. Eu acho que aqui a gente tem, sim, impressiona, porque nem naquele trecho, na passagem de Pôncio Pilatos e Jesus, a gente não vê toda a perversidade de Pilatos. A gente vê um homem assim, que gostava das aventuras extraconjugais, acomodado àquela condição e tudo, mas ele chega a revelar que ele reconhece que Jesus é um justo, que por ele não faria aquilo, então você começa a achar que ele não é essa criatura tão perversa. Aqui ele se toma de ódio, e interessante é o mecanismo da mente humana, porque ele reconhece no senador e na esposa poderosos adversários. Por quê? Porque eles são de uma têmpera correta. Então, eles não se dobrarão a nenhuma proposta, digamos assim, de conivência para conivência naquelas tramóias todas dele. Ou seja, tanto o senador quanto Lívia mostravam uma têmpera que ele desconhecia, em termos de elevação, em termos de caráter, em termos de ética. E a gente vê que o próprio senador Públio Lentulus, ele, em momento algum, eu fico impressionada com a capacidade que ele tinha de dominar as emoções, porque ele poderia ter tomado no ímpeto das circunstâncias, de ver que Pilatos assediava a esposa dele, depois de ver as outras injustiças que ele praticava, ele tinha poder também, ele poderia tomar alguma atitude mais, digamos assim, emocional, mais contra Pilatos.
E, no entanto, ele aguarda, quando tem que falar com Pilatos, fala com diplomacia e aguarda os trâmites legais para tomar, digamos assim, enquadrar Pilatos na condição de uma pessoa, digamos, que não merecia o crédito do império. E aí a gente vai ver isso. Aí aqui a gente vê que ele chega, Emmanuel chega a falar da crueldade, dos sinistros assassinatos que Pilatos vai naquele povo que ele vai deixar, um povo humilde e pacífico, ou seja, o povo da Samaria não eram os fariseus cheios de tramóia, cheios disso, era um povo simples, era um povo mais espontâneo. E, no entanto, ele não. E me impressionou que ele também tinha, em todo lugar, ele tinha um palácio, gente. A gente fala das mordomias de hoje. Eu estava vendo que a distância hoje, a distância do Vale de Siquém, na Samaria, até Cafarnaum, de carro, são 86 quilômetros. Claro que de carro os percursos normalmente são mais longos, porque você não tem os atalhos, porque são outros rumos, né? E eles ainda foram por atalhos. Então, que tenham sido 60 quilômetros, ainda assim é muito chão para eles caminharem sem descanso, né? A gente vê que um sacrifício bem grande, esse deslocamento, né? E eu acho que o resto a Rose também já comentou, mas se algum de vocês quiserem fazer algum comentário a mais, aproveita. Glorinha, estou vendo você querendo falar, fala. Eu queria falar aqui do Pilatos, né? Porque em relação a Jesus, Jesus não ofereceu resistência, né? Ele não, enfim, ele se deixou imolar, Verdade, e é isso verdade, é verdade. acaba sendo uma coisa que não despertou nele o pior que ele tinha ali dentro. E eu estava vendo aqui, quando o Sulpício sai com os soldados, ele pede ao Pilatos que ele vá lá para, né, permissão para ir lá buscar a Ana e tudo. O Pilatos fala assim: para isso levas os teus homens, autorizando-te eu a tomar as iniciativas necessárias aos teus propósitos. Em qualquer missão, jamais te esqueças de prestar aos patrícios os favores da nossa consideração, isso aí é lá para trás, mas aos que não o sejam, faze a justiça do nosso domínio e da nossa força implacáveis. Então, eu estava vendo o que é a página inicial, né? A palavra, né? O que ele também insuflou no Sulpício, também do pior dele, né? Abusa da força, não importa, não é patrício, faz o que você quiser, não importa a maneira como você vai conseguir o teu intento, né? Então, é isso, né? Porque às vezes o subordinado, ele também se sente, né, poderoso com esse poder que ele recebe né, do seu comandante, né? E aí a coisa vai tipo uma bola de neve, né, na nossa. E as injustiças vão sendo praticadas assim, né? Verdade. Mais alguém, gente? Então, vou pedir a Rian para ler um pouquinho. Quer ler, Rian? O leitor poderá, talvez, supor que o orgulhoso romano teria o coração sensibilizado e modificados os sentimentos a respeito da esposa, de quem presumia possuir as mais flagrantes provas de deslealdade e perjúrio, no santuário do lar e da família. Mas Públio Lentulus era humano, e nessa condição precária e miserável, tinha de ser um fruto do seu tempo, da sua educação e do seu meio. Ao ouvir as últimas palavras de sua mulher, pronunciadas em tom comovido,
como o de alguém que pede apoio, reclama o direito de um carinho, replicou austeramente: Lívia, eu me regozijo com a sua atitude e rogo aos deuses pela tua edificação. Teus atos simbolizam para mim a realidade de tua regeneração, depois da fragorosa queda vista com os meus olhos. Bem sabes que para mim a esposa não mais deve existir. Contudo, louvo a mãe de meus filhos, sentindo-me confortado, porque, se não acordaste a tempo de seres feliz, despertaste ainda com a possibilidade de viver. Tua repulsa tardia por esse homem cruel me autoriza a crer na tua maternal dedicação, e isso basta. Essas palavras pronunciadas em tom de superioridade e secura demonstram a Lívia que a separação afetiva de ambos deveria continuar no ambiente doméstico, irremissivelmente. Abalada nas comoções do seu martírio moral, retirou-se para o quarto, onde se prostrou diante da cruz de Simeão, com a alma desalentada e combalida. Ali, meditou angustiosamente na sua penosa situação, mas, em dado instante, viu que a lembrança humilde do apóstolo da Samaria irradiava uma luz cariciosa e resplandecente, ao mesmo tempo que uma voz suave e branda murmurava aos seus ouvidos: Filha, não esperes da terra a felicidade que o mundo não te pode dar. Aí todas as venturas são como neblinas fugídias, desfeitas ao calor das paixões ou destroçadas ao sopro devastador das mais sinistras desilusões. Espera, porém, o reino da misericórdia divina, porque nas moradas do Senhor há bastante luz para que floresçam as mais santificadas esperanças do teu coração maternal. Não aguardes, pois, da terra mais que a coroa de espinhos do sacrifício. Vamos parar aí, Rian, e comentar? Vamos. Pelo que eu entendi, a Lívia foi até o marido, né? Ela foi explicar a situação, ela estava com medo das represálias, né? E ela foi explicar a situação para o marido e se pensaria que o marido fosse martirizar, né? Que ele fosse castigar ela, mas pelo contrário, ele reagiu de uma outra forma, como a mulher dos filhos dele. Ele não tratava ela mais como a mulher, a esposa dele, mas ele falou para ela que ele foi humano nesse momento. Ele falou para ela que ele estava que o jeito dela, que a maneira como ela agiu agradou ele muito. A atitude dela foi uma prova de que ela cresceu e que ela foi edificada e que os atos dela para ele foram um símbolo de crescimento dela aos olhos dele, não como esposa, mas como mãe dos filhos dele. E isso, o que eu achei mais lindo aqui, que ele falou para ela: bem sabes para mim, como ele falou, peraí, bem sabes para mim, a esposa não mais deve existir, contudo, louvo a mãe dos meus filhos, sentindo-me confortado, porque se não acordaste a tempo de seres feliz, despertaste ainda com a possibilidade de viver. E, tipo, ela foi muito nobre, né? Nesse sentido dela ter feito tudo isso, mesmo que ela fosse ser castigada por isso. E mesmo que eles tinham uma separação afetiva, né? Eles ainda tinham como se diz, um dever ou um compromisso no ambiente doméstico, né? E ela estava, mesmo assim que ele entendeu, ele confortou ela, né? Mas mesmo assim ainda ela estava muito abalada.
E ela se retirou, então, e ela começou a meditar, porque ela estava muito mal, né? E ela se juntou à cruz do Semial e começou a meditar e lembrar de tudo, do apóstolo da Samaria. E com toda a tristeza, mesmo assim, apareceu uma luz muito resplandecente para ela. E essa luz tinha uma voz também e falava para ela: por favor, minha filha, não espere nada da terra, né? A felicidade que o mundo não pode te dar, isso não se deve esperar, não se deve contar com o mundo terreno, né? Aí depois vinham umas neblinas, né? E um calor, e, e ele ainda falou para ela, né? Assim, era o Simeão falando: não acredite nas desilusões, né? É, espera o reino de Deus, porque nas moradas do Senhor vai ter luz, né? E tudo vai florescer e as esperanças vão se, como se diz, uma coisa. Genau, estou até misturando com o alemão, as esperanças vão ser santificadas no coração maternal dela, mas nunca esperar nada, que a terra, o que a terra pode oferecer para ela, o máximo é uma coroa de espinhos de sacrifício, né? Eu acho que era uma forma de consolá-la, né? De toda a tristeza que ela estava passando, tudo que ela estava sentindo, e eu acho que o Publius Lentulus, mesmo que ele não amava, não via ela mais como esposa, ele ainda viu uma grandeza espiritual muito grande nela, como mãe e pelo que ela fez, né? Bom, acabou, Rian? E eu acho que é isso, né? Uhum. É. Aqui, nessa página, nesse primeiro parágrafo que você leu, Publius Lentulus era humano, e nessa condição, a condição de ser humano, precária e miserável, Uhum. tinha de ser fruto do seu tempo, da sua educação e do seu meio. Então, aqui, meio que ele, de uma certa maneira, divide a responsabilidade das atitudes dele com a educação que ele recebeu, ele era humano e nessa condição precária e miserável, ainda mais naquela época, né, nos Uhum. conceitos sociais daquela época. Então, ele era fruto dessa criação, dessa educação, em que ele era educado com orgulho, por ser alguém superior. Então, Uhum. ele, mesmo amando, ele continua amando, a gente vai ver isso ao longo do livro, ele tem um amor profundo por ela, mas o orgulho dele é mais forte. Então, Uhum. na cabeça dele, houve o perjúrio. Ela o traiu com Pôncio Pilatos, porque simplesmente a viu saindo do gabinete dele. Uhum. Então, apesar de tudo isso, ele diz assim: olha, louvo que, como mãe dos meus filhos, você repudia hoje esse homem, né, esse homem que, embora que tardiamente, quer dizer, repara, ao mesmo tempo que ele elogia a atitude nobre dela, ele lembra, ele bota o porém. Porém, no passado, isso, olha, continua vivo, o passado continua vivo. Quer dizer, ele, de uma certa maneira, fica feliz com a atitude dela, com a coragem, com tudo isso, porém, olha, é tardio. Essa sua Uhum. repulsa por esse homem é tardia. Não dá para a gente reconsiderar, mas você continua, né, tem o direito de viver, de continuar sendo a mãe dos meus filhos. Então, Lívia, que era de uma inteligência extremamente apurada, ela percebe ali que o marido dela continuava, digamos assim, o orgulho era maior, a posição dele era irreversível e que Uhum. não havia possibilidades de reatar, porque talvez ela tivesse alguma esperança
de que ali naquele momento ele, como ele ficou sensibilizado, ele reconsiderasse, mas ele deixa claro, a cada elogio que ele faz, ele lembra do passado. E aí ele faz o contraponto e mostra que, olha, o homem, o orgulhoso, mas antes disso ele diz, olha, ele, pobre coitado, humano que era, fruto da sociedade daquele tempo, que ele absorveu com tanto orgulho, continuava, digamos assim, com uma visão totalmente equivocada. E aí a gente vai vendo que ela, mais uma vez, ela percebe que a partir dali ela só tem o Cristo. Ela só tem o Cristo. E aí a gente lembra quando ela estava sofrendo a beça, que acontece o drama todo, e que ela ouve aquela voz de um espírito sublime que diz assim: você tem muito, você ainda tem muito, você tem a sua fé. E aí a gente ainda perguntou: puxa vida, ter a fé é ter muito, é ter muito. Mas era verdade. Ela, com essa fé, era mais forte do que ele, com toda a posição dele de senador, com todo o patrimônio, com toda a reverência da sociedade. Ela era mais forte nos conceitos de uma visão diferenciada e espiritual, né? E aí a gente começa a ver que ela tem uma sensibilidade mediúnica, ou seja, espiritualmente ela era um espírito muito à frente, mas muito à frente, né? E aí, à medida que ela se abre para essas possibilidades, os seus potenciais, digamos assim, mediúnicos afloram naturalmente. Mas aí quero deixar vocês falar um pouco sobre isso aqui também, porque é tão linda essa fala do próprio Simeão para ela, que é uma fala para todos nós, mas que a gente ainda não aceita. Mas não aceita. Eu tive uma amiga que veio aqui, essa pessoa trabalhou até na minha casa, e ela veio aqui domingo, e ela estava muito mal, o marido foi embora, separou, ele conseguiu uma certa condição, parará, e condição não, é uma pessoa trabalhadora, mas ganhou coisa e tal. Aí ela falou assim, não, estou muito mal, né, dona Pepita, porque tudo meu foi para casa. E ele fez o pé de meia dele, e eu não tenho. Ele hoje tem uma picape, eu falei assim, amiga, ele tem uma picape, você tem 2 filhos encaminhados no bem, né? Um que fez a faculdade, está trabalhando, ela como empregada doméstica, ele, sabe, ela conseguiu colocar a menina, agora está fazendo a faculdade, está lutando. Eu falei assim, você tem muita coisa. Você tem a sua casa organizada, bem colocada. Ele tem uma picape. Mas é mais ou menos isso, sabe? Ela E muito doída, porque ele ficou com o patrimônio e ela só ficou com a casa e com os filhos. Mas eu falei, mas seus filhos estão tão ótimos. Imagina quando você pensou que seu filho ia ser contador, que a sua filha ia estar agora fazendo a faculdade, que você está ralando, você está aí de cabeça erguida, você tem Jesus, você é uma pessoa religiosa. Aí eu falei para ela do perdão. Aí, porque ela é evangélica, né? Então, algumas coisas fica difícil de digerir, né? Fica difícil. Mas eu senti que ela ficou mexida, porque eu falei assim, na hora eu fiquei meio emocionada também, aí eu falei algumas coisas que ela ficou mexida. Mas é exatamente isso, sabe? Que a gente diz assim, eu só tenho, né? Você tem, Lívia ainda tem muita coisa, tem a fé. E a gente não valoriza. Aí, quem quer falar alguma coisa? Fala aí, João, tô querendo que você quer falar? Não? A Verônica hoje também está calada. Quer fazer nenhum comentário? Não? Ninguém? Pepita, Fala, Sandrinha. eu gostaria de fazer um comentário que me chamou muita atenção, dessa energia que vem da cruz de madeira que Simeão legou para ela, né? Deixou para ela. Então, aquele pedaço de madeira representava justamente esse bálsamo que ela precisava. E ainda é assim no mundo, não é? Esses símbolos, muitas vezes carregados de energias positivas, muitas pessoas se levantam até
diante de tudo isso. Para nós já não tem mais valor, realmente não tem, mas para muita gente ainda tem, não é? Essa cruz de madeira, ela vai buscar, e Ana também vai buscar, como um apoio, uma certeza de que ali ela está segura nessa fé. E a proporção que os capítulos vão crescendo, a gente vai reparando como é que a mediunidade de Lívia vai desabrochando, né? Ela aqui ela já reconhece naturalmente que é Simeão. Para ela não há mais dúvida aqui, né? Quando ela diz lá em cima, a lembrança humilde do apóstolo da Samaria irradiava uma luz cariciosa e resplandecente, ao mesmo tempo que uma voz suave e branda murmurava aos seus ouvidos. Então, ela identifica, ela já tem a condição, já está tendo aquele amadurecimento mediúnico, né? Como você falou, pela própria condição dela, ela desabrocha e ela vai realmente seguir daqui para frente só ampliando essa visão, né, desse encontro dos dois lados da vida, né? E procurando fazer o que realmente um cristão deve fazer. E é o que ela consegue aqui. Agora, quanto ao Públio, aqui nessa parte, né? A gente vê, né, como é difícil, muitas vezes, se desvencilhar de certos valores que a gente traz, de tantas encarnações, muitas vezes, não de uma só, mas de tantas. Então, ele amando aquela mulher, e aquela mulher o amando, ele abre mão dessa própria felicidade em nome de algo que é passageiro, não é? Essa função social dele, o que os outros vão pensar, como mais adiante a gente vai ver, não é? O que os outros vão pensar? Não, eu sou um senador, eu não posso agir assim. E, ao mesmo tempo que ele diz dela se regenerar, lá no fundo, ele sabe que aquela mulher tem valores morais inatacáveis, né? E a gente vai sentir isso ao longo da história que a Emmanuel vai Sim. apresentando para nós. Ele Só vai uma colocar para. perguntinha, Fala. rapidinho, uma perguntinha só. Essa voz que ela escuta, vocês entenderam que é de Simeão? É, Sim, ela não tem dúvida que é de ela não Simeão. tem nenhuma dúvida, né? Não paira nenhuma É. dúvida. E ele vai permanecer ao lado dela, auxiliando em tudo que for possível. Aí imaginamos nós, né, pela condição de Lívia, não só ele, mas todos aqueles cristãos verdadeiros que já estão do outro lado da vida, né, e que vão impulsionar esse grupo de cristãos verdadeiros para A seguir gente, o caminho. Emmanuel, né, Sandra? Emmanuel coloca lá naquele trecho em que ela passa por aquele sofrimento atroz, em que ele a, a, a acusa injustamente, naquele sofrimento que ela está assim sofrendo profundamente, que ela quando ele fala desse espírito, uma voz de um espírito sublime, ele não diz quem é o espírito, talvez não pudesse nem dizer, de um espírito sublime que a assistia, né? Então a gente vê isso antes de entrar Simeão na história. Quer Ele dizer, não sabe nomeia. que a condição dela, né, era uma condição, digamos assim, que ela já vinha com esse respaldo, né? Conquistado, já havia conquistado. Não é qualquer um, não. Mas alguém quer fazer alguma colocação, gente? Não? A gente ainda tem tempo para leitura mais um pouco, Babi? Tem, né? 18 minutos. Então tá, 18 dá para ler minutos um para pouquinho. terminar, né? Tá bom, dá para ler mais um pouco. Quer ler um pedacinho, João? Leio. Próximo parágrafo, ele até responde a pergunta da Verônica aqui. A esposa do senador não se surpreendeu com o fenômeno. Conhecendo de oitiva a ressurreição do Senhor, tinha convicção plena de que se tratava da alma redimida de Simeão, que, a seu ver, voltava das luzes do reino de Deus para lhe confortar o coração. Por semanas a fio,
recebeu Publio Lentulus a visita de samaritanos numerosos, que lhe vinham solicitar enérgicas providências contra os desmandos de Pôncio Pilatos, então instalado no seu palácio de Samaria, onde permanecia raramente, ordenando o assassínio ou a escravidão de elementos numerosos, em sinal de vingança pela morte daquele que considerava como o melhor áulico da sua casa. Daí a algum tempo, regressava Comênio de sua viagem a Roma, com um professor competente para a pequena Flávia. Além desse preceptor notável, que lhe mandava carinhosa solicitude de Flamínio Severus, chegavam-lhe também novas notícias que o senador considerava confortadoras. Em virtude da sua solicitação, as altas autoridades do império determinaram a volta do pretor Salvio Lentulus com a família para a sede do governo imperial, pedindo-lhe o amigo, particularmente, a remessa de dados positivos quanto à administração de Pilatos na Judéia, a fim de que o Senado pleiteasse a sua remoção. Em virtude dessas circunstâncias, daí a algum tempo voltava Comênio a Roma, levando a Flamínio um volumoso processo, relacionando todas as crueldades praticadas por Pilatos entre os samaritanos. Em vista das distâncias, por muito tempo rolou o processo nos gabinetes administrativos, até que no ano de 35 foi o procurador da Judéia chamado a Roma, onde foi destituído de todas as funções que exercia no governo imperial, sendo banido para Viena, nas Gálias, onde se suicidou daí a 3 anos, ralado de remorsos, de privações e de amarguras. Vamos parar aí, João? Uhum. Ele dá continuidade, né, que ele, no primeiro parágrafo, né, a Lívia, ela né, tem a convicção de que era Simeão que falava a ela, né, trazendo esse conforto ao seu coração, né, dizendo que, né, que ela não esperasse aqui, né, que ela aguardasse, né, as luzes do alto e que a verdadeira felicidade ainda estava por vir, né? E que ele continua, né, narrando aqui, né, que Publio Lentulus recebia visita de samaritanos, né, exigindo a dele, né, providências, né, contra as crueldades que Pilatos estava promovendo lá na Samaria, né, e, e aí daqui a um tempo ele recebe lá, né, um amigo, né, que regressava de Roma, Comênio, né, trazendo ali o professor para a Flávia. Aí aí ele, Flamínio, pede, né, que ele retorne, né, o retorno da família de Salvio Lentulus, né, e que junto a isso que ele leve, pede para Públio, né, essa remessa de dados, de informações, de um processo ali, quanto à administração de Pilatos, porque Pilatos ali, né, pelo que diz aqui, já estava aguardando a sua remoção ali da Judéia. Então, nisso, né, com certeza, né, Pilatos já há algum tempo aguardando essa sua remoção, Públio ali, né, endossa ali esse processo, né, relatando ali todas as crueldades, né, todos os desmandos, né, entre os samaritanos, tudo que vinha acontecendo de ruim, de cruel ali, a mando de Pilatos. Aí Pilatos é chamado, né, chamado a Roma, né, e pelo procurador da Judéia, e que lá ele é destituído de suas funções, né? Ele é como se a gente diz, né? Ele foi exonerado, né? Exonerado das suas funções, ainda foi banido, né? Ele não foi nem liberado das suas funções, ele foi banido para Viena, nas Gálias. Lá ele, né, amargurando seus remorsos, né? Lá envolto às suas sombras, né? Tudo aquilo que a gente imagina que envolve a um suicida, né? Ele foi e tirou a sua própria vida. E
Foi até aqui, né, que eu parei, né? Foi, foi. Basicamente esses relatos aí, né? Não, só lembrando, João, que Pilatos, ele não queria sair da Judéia, ele não pediu para remoção. Na realidade, foi o próprio, né, Públio Lentulus que já tinha mandado um processo fazendo sérias denúncias contra ele. Em função disso é que ele é Mas chamado de ele volta, já tinha, ele tinha o desejo de sair dali, né? não O, nessas condições, não nessas não, não, condições, não, sim, não, não, ele queria sair dali para uma, como é que fala? Para uma outro colônia lado, melhor. outra colônia melhor. Sim, ele já tinha pleiteado a sua saída para uma colônia melhor. Entendi, é isso mesmo. Não nessas condições assim. Ele saiu assim por conta desse processo que Públio Lentulus moveu contra ele, né? Essa remoção dele se deu por conta, né? E aqui ele deixa claro que ele vai viver não só entre remorsos, como privações, privações, né? Privações e amarguras. Então, ele estava acostumado a viver no Fausto, porque era fácil, fazia uma coleta dos impostos, né? Havia a retirada das cotas, né? Então, ele vivia mordomicamente, com um palácio em cada lugar que ele ia, com todo mundo fazendo reverência, e aí, de repente, uma pessoa acostumada ao poder se vê sendo uma pessoa qualquer do povo, sem regalias, sem nada, e nem podia ficar, né, em Roma, foi lá para as Gálias. E aí ele não suportou isso e acaba buscando o suicídio, né? A Emmanuel dá essa informação que é bem segura, não é tipo assim, acho que aconteceu, não é? Aí a gente vê que a coisa, o fim, né? Como é que foi, não foi fácil para essas pessoas, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu estava vendo aqui, eu Fala, falei Verônica. na hora Pode da. falar, Verônica. É, Públio Lentulus, até que apesar dos pesares, era bem bom, né? Era. Porque olha aqui, ele, apesar de ser senador romano e, né, maior autoridade ali naquele local, só pelo fato dele receber a visita desses samaritanos numerosos, ouvi-los e ter essa possibilidade, só mesmo a possibilidade, já denota que, né, é aquela coisa, pontos, tem alguns pontos negativos, sim, né, ainda precisava adquirir algumas coisas, mas ali, já naquela época, ele já tinha um coração bem diferenciado, né? Uma atitude Sim, assim muito impensada, muito improvável para qualquer outro cidadão romano ali naquele local, né? por isso, Verônica, que eu falei que aquele parágrafo em que ele diz que ele é fruto, que na condição humana, miserável, quer dizer, que, na realidade nós não enxergamos nada, somos cegos. Ele era fruto da criação e da sociedade de sua época. Daí vinha aquele orgulho extremamente exacerbado, tudo. Se a gente levar em consideração, ele era até um bom homem, né? Pelo menos ele tinha caráter, tinha têmpera, tinha, enfim. Fala, Sandrinha, que você ia falar rapidinho aí para passar para frente. Rapidinho, não, é sobre Pilatos, essa morte de Pilatos. Como é que a ciência do mundo, né, muitas vezes está tão atrás daquilo que o plano espiritual confiável nos lega. Porque eu fui dar uma olhada aqui, hoje ainda, a história, né, estudando, os historiadores dão como controverso esse final de Pilatos. Eles ainda não afirmam que foi assim. E, no entanto, Emmanuel não joga fora as palavras, ele afirma aqui, não é? Que ele cometeu o suicídio, e onde foi e como aconteceu. Quer dizer, o mundo ainda tem muito que aprender, né? E pesquisar e chegar a essas conclusões que o plano Verdade. espiritual vem nos legando, né?
Então, vou passar para a Glorinha cantar Não, uma só música para rapidinho, gente. Pepita, quem era mesmo o Flamínio Severus? Flamínio Severus era aquele amigo que foi amigo de infância, que era senador também, extremamente amigo, Do leal Públio. amigo de Públio Lentulus. Ele Tá, e a e esposa também, Calpurnia, eram extremamente amiga da Lívia. aí o Salvio Lentulus. Esse era aquele tio safado do Públio, né? Ah, sim, sim. Tá, obrigada. Com aquela esposa muito honesta, né? É isso mesmo, Sandrinha. Mestre se aproxima em silêncio do semente, feliz e com amor, e me abraça ternamente. As aflições se afastam, em paz eu tenho a mente, em sua onipresença eu vivo livremente. Doce livre tom, a voz do mestre eu vi, vibrando no silêncio e dizendo: estou aqui. Meu coração se alegra, cantando até o fim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Então, nesse momento em que vamos chegando ao término do nosso estudo, te agradecemos, Senhor, pelas dádivas recebidas e te suplicamos, abençoa-nos, Mestre, para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que possamos perceber as situações e as pessoas além dos nossos conceitos ou dos nossos preconceitos. Dá-nos um olhar, Senhor, para que possamos ver a alma, sentir a alma do nosso irmão.
que possamos ter entendimento e compreensão das fraquezas dos nossos irmãos de jornada, assim como vivemos a te pedir que tenhas compaixão das nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a superar as nossas dificuldades, as nossas limitações, que possamos ter lucidez para fazer as escolhas certas e não nos deixarmos enganar pelas ilusões do mundo. Hoje, Mestre querido, nós te pedimos especialmente pela nossa irmã Diva Grissanda, está no hospital Lauro Reus, no CTI, lá em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. É a irmãzinha da nossa querida Lore, que ela possa ser amparada, que ela possa ser envolvida, que ela possa ser, Senhor, abençoada e cuidada por ti, mas que todos os seus familiares sejam igualmente envolvidos, para que possam compreender os teus desígnios e a tua vontade. E assim, Senhor, que possam auxiliar a sua irmã Diva nesse processo, na certeza de que Jesus está no leme de nossas vidas e Ele quer sempre o nosso melhor. Pedimos também, Senhor, pela nossa irmã Denise Maria Carvalho Barbosa. Jesus, tem misericórdia dela, abraçada ao sofrimento, de tal maneira que não tem coragem de abrir mão dele, atrelada que se encontra a situações tão difíceis. Ampara seu lar, ampara sua mãe recém-desencarnada. Pedimos também por todos aqueles que passam pela mente de cada um que aqui se encontra reunido, por aqueles que constam em nossos cadernos de prece, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos de jornada. Ampara a todos, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.